muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para mais um programa, para mais um assunto aqui com vocês. Estou pelo estúdio da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Às vezes as pessoas falam, você deveria falar 95,7 FM, mas não é culpa minha, porque eu olho aqui, ó, para essa placa que tá aqui atrás e ela tá, o FM tá antes, aí eu gravei isso, toda vez eu falo desse modo. Gente, como é que tá de frio aí? Bom dia, Doni. Doni tá comigo aqui, é quem comanda essa nave. Você que tá nos ouvindo aí pelo seu rádio, pelo seu carro, é um prazer estar aqui. Gente, é uma sensação que eu não sei explicar. Você pode estar ali com frio, pode estar assim, meio cabisbaixo, mas quando você entra nesse estúdio, que sobe essa vinheta, gente, eu não sei o que acontece. Dá uma alegria imensa. É muito bom estar aqui. Muito obrigado mesmo. Ainda mais na companhia de vocês. Para você que quer me acompanhar pelo Instagram, quer ver, quer comentar, quer dar sua opinião, por favor, me siga aqui, ó, no @rafael.luizcosta. @rafael.luizcosta. Nesse momento nós estamos aqui, além de estar aí pelas ondas da Vibe Mundial, nós estamos também nesse Instagram. E se você quiser, pode também me acompanhar lá pelo YouTube, pelo canal da consultoria que me apoia aqui. É Produtiva Privacidade. Produtiva Privacidade. Entrem lá, curtam, compartilhem, por favor, inscrevam-se no canal para me dar aquela força, me dar aquele apoio, né? E a gente que está aqui sempre falando dos mais variados temas dentro da tecnologia, do direito digital e da segurança da informação. E hoje eu trouxe um tema aqui, preparei um tema para vocês, que é relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Há quem pense que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só se aplica para grandes empresas, que ela não se aplica para pequenos negócios, que só para quem? Para essas big techs, para essas gigantes, só para essas empresas, é só elas que devem observar a lei. E não é bem assim. Na verdade, a LGPD, ela é uma lei que ela veio para tratar e cuidar da proteção dos dados pessoais. Então, qualquer empresa que trate dados pessoais precisa observar a lei. Só que houve uma diferenciação e já não era sem tempo, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publicou uma resolução de número 2 lá no dia 27 de janeiro desse ano, tá? Dia 27 de janeiro desse ano, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela criou uma resolução. E é por isso que eu estou aqui e é sobre isso que nós vamos falar. Então, o tema de hoje é LGPD para pequenas empresas. Você aí, empresário, você que tem o seu negócio, que é pequeno, você deve se perguntar, né? Ué, será que eu preciso me adequar a essa lei? Não preciso? Hoje você vai descobrir. Então, gente, deixa eu só fazer aqui uma introdução da LGPD. Para quem me acompanha, já acompanha os programas, acompanha meu perfil aqui, sabe que eu falo muito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque de fato a Lei Geral de Proteção de Dados ela é um marco para a nossa sociedade. E eu sempre defendo que nós estamos inseridos numa sociedade digital. Hoje tudo que você vai realizar no seu dia a dia, você vai usar a tecnologia. Seja em algum momento você vai usar a tecnologia, seja para se comunicar, para se locomover, né, para se deslocar, você vai usar a tecnologia. Não tem para onde correr. A tecnologia ela é o pano de fundo de nossas vidas. Então, a proteção de dados ela vem para garantir que você tenha privacidade nessas suas comunicações. Você já pensou se não existe aí um
não existe aí uma proteção para garantir a sua privacidade, se você não conta com a criptografia, você já pensou como seria? Já pensou se todo mundo conseguisse saber o que você está falando com outra pessoa, se aquilo ficasse escancarado, né? Para que qualquer pessoa, a bel prazer, pudesse opinar na sua comunicação. Então, gente, a proteção de dados, ela é tão importante, que nós temos ela agora em nossa Constituição Federal como direito fundamental. Lá em nosso artigo 5º da CF, da Constituição Federal. Então, proteção de dados está aí ao lado de privacidade, que também é um direito fundamental, é um direito inerente ao ser humano. Então, imaginem que tem uma máxima em que a gente fala que não existe privacidade sem proteção de dados. Então, gente, entendam que proteção de dados, todas as empresas devem se preocupar. Ah, Rafael, mas vem cá, é só para pessoa jurídica ou para pessoa física? O Alexandre está me perguntando aqui. Dados pessoais, só pessoa física. A LGPD, ela se presta a observar e cuidar de dados pessoais. Então, a LGPD é uma lei que ela foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020, e as sanções administrativas que ela traz, que é a multa, fiscalização, né? Não é só multa, tem outras questões, começaram a acontecer a partir de agosto de 2021. Então, essa é a Lei Geral de Proteção de Dados, assim ela entrou no nosso ordenamento jurídico. E aí entra a questão, tá? LGPD é muito complexa, a sua implementação ela não é de fácil compreensão. Eu sou profissional especialista nessa área, sou advogado especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, e eu asseguro vocês que Lei Geral de Proteção de Dados não é só olhar a lei, ler a lei e tentar colocar isso. Não é by the book, infelizmente não é. A LGPD é uma lei principiológica. Ela traz aí alguns princípios que devem ser observados. Só que você só consegue adequar uma empresa a essa lei utilizando outras ferramentas, como por exemplo, a LGPD ela tem muito contato com a segurança da informação. Então, para vocês terem uma ideia, quando nós vamos adequar uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, nós olhamos para ISO 27001, que é uma ISO de segurança da informação. Então, nós utilizamos alguns controles da ISO 27001 para atender a alguns anseios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então, entendam que não é só olhar a lei, não é só adequação de contratos. Há quem acredite que, bom, se eu adequar os contratos, a minha relação contratual com os meus fornecedores, eu estou legal, estou adequado à LGPD. Não é assim. Por quê? A própria LGPD, ela traz que você deve implementar medidas técnicas e administrativas. Então, veja, não basta apenas você corrigir um instrumento particular de contrato, um negócio jurídico. Você precisa também se atentar em como proteger esses dados. Porque de que vale? Você protegeu ali, adequou os seus contratos, mas e o seu servidor? E o seu banco de dados? Como está? Será que ele tem uma camada de proteção? Todo mundo acessa? Para vocês terem uma ideia, gente, uma coisa que infelizmente está na moda é o sequestro de dados. A gente já até falou em outro programa do sequestro de dados. Vocês podem buscar aqui pelo Instagram que vocês vão ver aí o programa que eu falei sobre sequestro de dados. O sequestro de dados, ele é muito comum num sequestro de dados terem sido sequestrados dados pessoais. Isso é comum. Por quê?
Não tem como, né? Sequestrou dado, não vai selecionar, não, vou sequestrar só os dados da empresa, dados pessoais, não. Não. O cracker, né, que é o cybercriminoso, ele vai sequestrar aquele banco de dados como um todo. Então não há distinção, ele vai sequestrar. Por isso, quando acontece um sequestro de dados, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma violação. Essa é uma violação. Então, se você aí que está me ouvindo e já teve os seus dados sequestrados, entenda que nesse momento houve uma violação dos dados pessoais. E essa violação, a depender da elevação desse risco, ela deve ser comunicada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, Rafael, mas espera aí, né? Poxa, minha empresa é muito pequena, eu tenho aqui 5 computadores. Não importa, não importa. Gente, LGPD é para todos, inclusive para as pequenas empresas. Mas, como eu disse no início desse programa, há uma diferenciação, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui listar para vocês alguns itens para quem que cabe, para quem não cabe, essa resolução número 2 que a NPD fez, tá bom? Que ela publicou e que a gente vem aplicando aí para pequenas empresas. Então, o primeiro ponto, né? É importante entender que o cabimento dessa lei traz um tratamento jurídico diferenciado para essas pequenas empresas. E eu acho muito razoável, né? Não dá para uma pequena empresa aplicar tudo que uma grande precisa, né? Não tem como. Fica até caro, né? Fica caro e fica inviável e não se aplica mesmo alguns controles. Então eu achei bem razoável essa publicação da NPD, da resolução número 2. Então essa resolução, ela se aplica para empresas de pequeno porte, startups. Se você está começando uma startup, presta atenção na LGPD, porque você tem que observar. E, na grande maioria das vezes, uma startup trabalha bastante, né, com um dado pessoal, que vai atender muito consumidor final ali. Tá? As pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos. E os empresários, ao que se refere o artigo 966 do Código Civil. O artigo 966, ele define alguns tipos de empresário. Tá bom? Não vou falar do artigo 966, porque não vou ler a sua redação, mas o artigo 966, ele traz isso contigo. Quem não pode se beneficiar desse tratamento diferenciado? O que é esse tratamento diferenciado, gente? É uma aplicação da lei mais simplificada. É de uma maneira mais simples. Como eu disse, não vai exigir aquele nível de complexidade que as grandes precisam observar. A empresa de pequeno porte, ela vai ter uma adequação à lei mais simplificada. Não quer dizer que ela está desobrigada. Há uma diferenciação. Então, as pessoas confundem. Não está desobrigado. A NPD não desobrigou ninguém de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela filtrou. Ela filtrou e trouxe um manual, digamos assim, né, que é a resolução número 2. Então, para quem não vai se aplicar esse tratamento jurídico diferenciado? Para os agentes de tratamento que representam alto risco aos titulares de dados. Como assim? Como assim alto risco, Rafael? Olha, veja, existem algumas empresas que elas fazem tratamento de dados bem sensíveis. Por exemplo, com relação à saúde, né? Dados que a Lei Geral de Proteção de Dados considera como dado sensível. Então, essa empresa que trata dados sensíveis, vamos imaginar que ocorra aí um vazamento do seu banco de dados. Qual o risco que isso representa para o seu titular? Poxa, né? Se vazar um dado sensível, pode comprometer aí a vida de alguém, pode complicar a vida de alguém. Então, há que se observar
se o risco que essa empresa, o dado que essa empresa trata, se representa um risco muito alto. Se representar um risco muito alto, é necessário que se atente à lei em sua plenitude. Tá? Então, essa empresa ela não vai ter um tratamento simplificado. Ela vai ter um tratamento mais complexo. O outro ponto, aquelas empresas que têm uma receita bruta superior a 4.800.000 reais no ano. Se está aqui faturando acima de 4.800.000 reais, não se adequa, não entra nessa diferenciação da resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, aquelas empresas também que pertençam a um grupo econômico de fato ou de direito e a receita ultrapassa aí os 4.800.000 reais, também não se enquadra. Também esse tratamento jurídico diferenciado não se aplica para essa empresa. Ela vai precisar realmente se adequar aí a LGPD de uma maneira mais complexa e com mais controles. É um projeto muito maior, tá bom? Mas se a sua empresa ela é uma empresa de pequeno porte, que não fatura 4.800.000 reais no ano, fatura abaixo, pode ser que ela se enquadre. Mas tem alguns pontos, não para aqui. Tá? Existem alguns pontos que essa empresa de pequeno porte ela precisa observar. Não é só isso. Quer dizer que eu não faturo, já que eu não faturo 4 milhões, tá tranquilo, não preciso dessa adequação complexa, eu vou fazer a adequação simplificada. Não, nós temos alguns pontos aqui. Inclusive, essa empresa de pequeno porte, ela vai ter que comprovar que ela se enquadra nas condições estabelecidas pela resolução número 2 da ANPD. Então, ela vai ter que observar, tá? Ela vai ter que comprovar que ela se enquadra. Isso está lá no seu artigo 2º e 3º dessa resolução. E ela vai ter que comprovar isso em até 15 dias. As pessoas às vezes pensam assim, bom, Rafael, legal, eu sou uma empresa de pequeno porte, não faturo 4 milhões aí no ano, ainda não, né? Tomara que sim, todos nós esperamos, mas eu não tenho necessidade. Mas vem cá, você sabe o que está muito acontecendo? Às vezes uma empresa de pequeno porte, ela tem contrato com uma empresa de grande porte. Né? Às vezes tem contrato com uma Big Tech, sei lá com uma grande dos cosméticos aí. E o que está acontecendo, que nós estamos sendo aí muito procurados, esse cliente grande, ele vai exigir que essa empresa que presta serviço para ele se adeque e observe a LGPD. Porque se ela não fizer isso, qual é a confiança que ela vai ter de trocar dados com essa empresa? Com uma empresa que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, é um risco para essa empresa. Porque ela, no momento em que ela está transferindo esses dados, ela está assumindo um compartilhamento de dados pessoais. E essa grande empresa, se ela não está adequada, ela está se adequando. E ela não vai querer ter fornecedores que não estejam adequados. E pessoal, vocês sabiam e sabem disso, né? Na verdade, é sabido que são os pequenos que apoiam os grandes. É por isso que essa lei, essa diferenciação da LGPD, essa resolução, ela é tão importante. Tá? Então, não adianta achar que eu não preciso me preocupar. Se você quer ter maior competitividade no mercado, é importante que você observe a LGPD. Tá? E aí, o que nós temos ainda
para diferenciar aí um tratamento simplificado para essa empresa de pequeno porte. O que essa empresa de pequeno porte deve ainda observar? Essas empresas vão ter que observar aí os direitos dos titulares, tá? Não é, poxa, então não preciso dar nenhuma satisfação para o titular dos dados. Não, precisa. Gente, eu já falei, quem que é o titular dos dados? Somos nós. Já disse isso em outros programas, mas estou repetindo para você que está aqui, chegando agora. O titular do dado somos nós. Então, você é o titular em quando? Quando você vai lá na farmácia e te pedem o CPF para desconto. Eu já falei sobre isso também, dessa prática, né? Pedem seu CPF para desconto. Nesse momento, você é o titular. Então, você passou os dados para a farmácia. Essa empresa, mesmo de pequeno porte, ela tem que criar um canal de comunicação com esse titular. Por quê? A LGPD, ela obriga que você mantenha um contato com o seu titular, né? Que você, toda vez que ele entrar em contato com você, pedindo alguma coisa, você tenha isso em mãos. E não para por aí. É importante que você também, que a sua empresa seja proativa e faça isso, tá? Que você explique para isso seu titular quais são os dados que você tem a respeito dele, tá bom? Outra coisa, a empresa de pequeno porte, ela precisa manter registro dos dados, do tratamento de dados pessoais que chega para você. Como é que é? Como é que eu mantenho o registro de dados pessoais? Você mantém fazendo aí um tratamento adequado desses dados e documentando isso, a bem grosso modo, tá? Falando bem a grosso modo, você vai fazer isso. Como funciona? Você tem que entender, a empresa de pequeno porte, ela tem que entender como o dado chega até a sua mão, o que ela faz com esse dado, com quem ela compartilha, para quem, onde ela armazena e como ela exclui. Tudo isso se enquadra num registro de tratamento de dados. Então, a empresa de pequeno porte, ela vai ter que se preocupar com isso também. E isso é obrigatório, né? Não é facultativo. Isso está descrito, inclusive, a previsão disso está lá no artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante que a empresa de pequeno porte, ela tenha tudo isso muito documentado para evitar qualquer problema, mas até para não perder cliente, né, gente? Porque, às vezes, por não estar seguindo as normas da LGPD, se um cliente seu pede esse registro de tratamento, você não vai ter, né? A NPD, inclusive, se disponibilizou a entregar um modelo desse registro de tratamento de dados. Nós estamos aguardando esse modelo, tá? Um outro ponto, gente, é assim, vocês devem estar pensando, gente, mas como que eu vou fazer isso, né? Em que momento eu vou fazer isso? Porque eu não entendo dessa lei. Pessoal, existe um profissional trazido pela própria Lei Geral de Proteção de Dados que se chama encarregado de dados, ou DPO no termo em inglês, utilizando o regulamento aí da União Europeia. Esse profissional, ele é quem vai te ajudar. E eu acho que aí vem uma coisa interessante, que a ANPD desobrigou a empresa de pequeno porte a ter um DPO. Ela não precisa nomear um DPO, mas ela vai precisar aí desse auxílio, né? Como é que vai fazer tudo isso? E aí, gente, eu deixo aqui um convite para vocês. Acompanhem os nossos programas, acompanhem aqui o canal do YouTube, nosso canal do Insta aqui, meu perfil no Insta, que é o